Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, e eterna é a sua bondade e a sua misericórdia. Vamos abrir a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos capítulo 8. Vamos ler? Amém? Vamos lá. Aqui fala sobre a primeira perseguição da igreja. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Até aqui somente. Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, nós precisamos entender um pouco, para nós compreendermos esse texto, precisamos entender um pouco a história entre judeus e entre samaritanos. Havia uma divisão, havia uma separação entre judeus e samaritanos.
Houve um agravo na situação desses dois povos, embora os samaritanos também viviam no território de Israel, na terra de Canaã, mas isso já vem agravando desde lá do Antigo Testamento, quando o povo de Israel, os filhos de Israel estiveram no cativeiro em Babilônia durante 70 anos, e quando acabou o fim do cativeiro e eles retornaram para a sua terra, para Jerusalém, e eles foram reconstruir o templo. E quando os judeus começaram então a reconstruir o templo, o líder chamado Zorobabel impediu que os samaritanos auxiliassem eles na reconstrução do templo, porque os samaritanos queriam fazer parte naquela reconstrução, eles também queriam fazer parte daquela história, eles queriam também estar junto com os judeus, os filhos de Israel, para que pudessem ali também levantar aquele templo para adorar ao Senhor. E ali houve uma separação, houve uma inimizade muito grande entre esses dois povos, e acabou os judeus construindo o templo em Jerusalém, e os samaritanos construíram também um templo em cima de um monte, onde eles adoravam o Senhor também. Havia uma separação tão grande, mas tão grande, que quando um judeu saía de Jerusalém ou do sul de Israel e queria ir até a Galiléia, até o norte, ele, para não passar pela aldeia, pelo território dos samaritanos, ele desviava, aumentava muito a sua caminhada, às vezes 2 dias a mais de caminhada, para não ter que passar no território dos samaritanos. E debaixo de tanta discórdia, de tanta separação e divisão, assim viviam esses povos. Mas Jesus já começou a quebrar esta divisão, primeiramente quando Jesus passou pela província de Samaria. Jesus realizou milagres, ele curou os 10 leprosos. Jesus esteve ali junto com aquela mulher samaritana e pediu água para aquela mulher, e aquela mulher ficou admirada. Como você, sendo um judeu, um varão, um judeu, pede a mim água para que te dê água? Por que faz isso? Por que você está agindo dessa maneira? E ele disse: mulher, eu peço água para você, mas se você soubesse quem fala contigo, você pediria água para mim e eu te daria. Ah, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, no seu templo, que vocês adoram o Senhor, e lá, somente lá é que é lugar de adoração. Os meus pais sempre adoraram o Senhor nesse monte. Jesus disse: é chegado o momento que não é nem em Jerusalém, na onde foi construído o templo pelos judeus, e nem nesse monte onde vocês construíram. O tempo está chegando, porque o meu Pai está em busca de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus dizia sobre o homem adorando a Deus, mas uma restauração dessa adoração, não uma adoração que é feita carnalmente, não uma adoração que é feita e essa adoração passa a ser um fardo, passa a ser um peso, passa a ser alguma coisa que nós fazemos dela um fardo. Mas a adoração, quando vem do Espírito, o Espírito brota em nós e nos levanta como adoradores, e adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Quando nós podemos entender que todo o sacrifício de adoração, esse sacrifício de expiação de pecado, se fazia sobre um altar, e o altar, ele ficava sempre em cima de uma rampa. Para se chegar no altar, tinha que subir por uma rampa. Por quê? Porque a própria palavra altar significa lugar alto. É ali o lugar de adoração. O lugar verdadeiro da adoração não é
não é onde nós estamos, mas é num lugar mais elevado, que somente o Espírito de Deus poderia dar isso ao homem, essa elevação espiritual, para que o homem pudesse adorar o Senhor em espírito e adorar em verdade. Então, já começa com Jesus. Jesus diz para os seus discípulos no ensinamento, ele disse, contando uma parábola, que passou um sacerdote, passou um judeu, e quando via ali um outro judeu ferido, caído, passava a distância, disfarçava, fazia de conta que não tinha visto. Por quê? Porque a lei obrigava um judeu, quando encontra um outro judeu caído, ele tinha que cumprir a lei, e cumprir a lei significava pegar aquele homem, colocar nas suas costas e carregar uma milha. Ele tinha que levar, a lei obriga isso. Então um judeu passa e então desvia-se daquele caminho. Um sacerdote passa, Jesus disse, desvia-se daquele caminho. Mas vem um samaritano, e aquele samaritano, quando vê um judeu, ele não tem compromisso. Ele não tem compromisso com aquele homem. Por quê? Porque os povos não se dão, porque o judeu não considera o samaritano. E por que o samaritano agora tinha que usar de misericórdia? Por que o samaritano agora tinha que usar de uma forma de misericórdia, de bondade com aquele homem? Ele não tinha obrigação nenhuma. Mas Jesus disse, ele para, e ele dá água para aquele homem, e ele alimenta aquele homem, e ele carrega aquele homem, e ele leva até um lugar que ele está seguro, um lugar que ele possa se hospedar, e mandam chamar médicos, e mandam ali trazer para ele medicamentos e dar a ele tudo o que ele precisa. Ele disse, eu vou deixar uma soma, um depósito em dinheiro, e se esse dinheiro não for suficiente, vocês continuam cuidando dele, porque quando eu voltar, eu vou saldar a dívida que ele deixar aqui. Jesus estava dizendo que somente um homem tocado pelo Espírito de Deus é que pode fazer isso, principalmente dizendo-se alguém que não ama ele. Ele tem certeza que se fosse ele que estivesse caído ali, o judeu não ia passar e ia fazer aquilo por ele, porque não tinha obrigação, e ele também não tinha obrigação, menos ainda, porque um judeu não suporta, não tolera um samaritano. Mas o samaritano então usa de compaixão e usa de misericórdia. Jesus diz isso para mostrar que o coração que é nascido de Deus é aquele coração que ama, aquele que adora a Deus e agrada a Deus, é aquele que pode fazer a vontade de Deus, sem olhar para raça, sem olhar para cor, sem olhar para que tipo de pessoa você está fazendo aquilo, mas apenas quando você encontra uma necessidade, você possa estar pronto para ajudar, pronto para servir. Esse é aquele que é chamado de Deus, é aquele que recebe o Espírito de Deus, é aquele que tem a unção de Deus e a glória de Deus. Só que tem uma coisa, Jesus, antes dele subir aos céus, de ser elevado, ele disse para os seus discípulos, não saiam da cidade, vocês vão receber o poder dos altos céus, e quando esse poder vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão começar por Jerusalém, depois vocês vão por toda a Judéia, vocês vão passar por Samaria, vocês vão pela Galiléia, e vocês vão até os confins da terra, e vocês serão minhas testemunhas. Jesus quebra, por quê? Porque não importa se até hoje os judeus não amaram, os judeus não se relacionaram com os samaritanos, não importa se até o dia de hoje os judeus samaritanos eles não combinavam, não se conversavam e não se davam, mas quando vier sobre vocês o meu Espírito, quando vier sobre vocês o poder do Espírito Santo, a unção do alto céus, vocês passarão também por Samaria, e os homens também serão tocados pelo mesmo poder, pela mesma bênção e pela mesma salvação que vocês têm recebido. Então, quando Jesus vai elevado aos céus e o Espírito Santo vem sobre eles, e inicia-se a igreja inicia-se debaixo de uma unção, debaixo de um poder e debaixo de uma autoridade do Espírito Santo.
Eles estavam todos reunidos naquele lugar, no cenáculo, e foi ouvido um som impetuoso, um som veemente, de um vento muito forte que encheu toda aquela casa e distribuiu entre eles línguas, labaredas de fogo que repousava sobre cada um deles. E a Bíblia diz que todos os 120 que estavam presentes foram cheios do Espírito Santo, receberam o poder dos céus, receberam a autoridade, receberam a unção e a virtude do Espírito Santo para curar os enfermos, para expulsar os demônios e para anunciar o reino dos céus. Falavam em línguas, eram cheios da unção, cheios do poder e cheios da autoridade. Então começaram-se por Jerusalém, conforme o Senhor Jesus tinha dito. Estavam todos, a igreja reunida em Jerusalém. A igreja crescia. A cada dia o evangelho era anunciado. Eles iam de casa em casa, pregando a palavra, partindo o pão e anunciando o reino de Deus. Eles falavam acerca da morte e da ressurreição. Eles falavam acerca dos profetas. E eles mostravam que todo o Antigo Testamento se cumpria na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que Jesus era o Filho de Deus, era o enviado de Deus. Havia com tanta autoridade, mostravam nas Escrituras, a ponto que os homens acreditavam. Nós vemos que hoje nós lemos o Evangelho, nós lemos o Novo Testamento, e o Novo Testamento testifica do Senhor Jesus Cristo, da história da igreja, do novo nascimento, através da nova aliança no sangue do Cordeiro. Mas se nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver que todas as coisas apontam para Jesus, apontam para o Cordeiro, apontam para o Filho de Deus, que é o Senhor e é o Salvador de todos. Não somente de um povo, não somente de uma nação, mas que todos os homens, quando o Senhor disse para Abraão: Abraão, em ti todas as famílias e todos os homens da terra serão abençoados através de ti, a partir de ti. Então, quando nós nos tornamos filhos de Abraão, porque nós herdamos a mesma fé de Abraão. E quando que nós herdamos a mesma fé de Abraão? É quando Abraão subia aquele monte chamado Moriá para oferecer o seu filho como sacrifício, e o filho dizia: pai, você está levando a lenha, mas não está levando o cordeiro para o sacrifício. E ali Abraão, com toda a certeza e com toda a convicção, ele dizia: filho, eu não trouxe o cordeiro, porque o cordeiro o Senhor Deus proverá. Eu não tenho que trazer esse cordeiro, ele apenas me chamou para um sacrifício, e eu não trouxe o cordeiro, porque eu tenho certeza no meu coração que este cordeiro será providenciado, será providência do Senhor, e ele estará lá naquele instante do sacrifício. Quando estava ali para ser sacrificado, para ser morto, o seu filho Isaque, o anjo do Senhor bradou dos céus e disse: Abraão, não te faça tal coisa, porque o cordeiro que você tem pedido está preparado para que seja sacrificado no lugar do teu filho Isaque. Assim, ali o cordeiro foi morto, foi colocado, foi imolado, foi sacrificado. E ali o Senhor faz promessas para Abraão: Abraão, porque você não negou o seu filho, o seu único filho, hoje eu faço uma grande aliança com você. Através de você todos os homens crerão, todos os homens serão abençoados a partir de você, toda a terra será abençoada. Então, não importa, Jesus estava dizendo: olha, não importa se é judeu ou se é samaritano, não importa se vai ser em Jerusalém, o poder estava manifesto em Jerusalém. Todas as pessoas vinham até Jerusalém, as pessoas traziam em macas doentes, pessoas coxos, aleijados, paralíticos, cegos, traziam para que fossem tocados pelos apóstolos, traziam as pessoas endemoniadas. Por quê? Porque em Jerusalém havia unção, em Jerusalém havia poder, em Jerusalém havia autoridade do Espírito Santo, porque os apóstolos estavam naquela cidade. Todos vinham até Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar de unção, Jerusalém era o lugar de poder, Jerusalém era o lugar que o Senhor estava agindo, estava atuando, estava operando. Mas o Senhor queria mostrar para todos que o lugar da operação, da manifestação, não era em Jerusalém, como o próprio Jesus tinha dito para aquela mulher.
não é nesse monte e nem em Jerusalém, mas há de ser que todo aquele que invocar e que buscar o nome do Senhor e crer no nome do Senhor e adorar a Deus em espírito e em verdade, esse será encontrado e será achado pelo meu Pai. Ele está em busca, Ele está buscando pessoas que o adorem, Ele está em busca de pessoas que busquem de todo o seu coração, que adorem em espírito e em verdade. Então estavam ali sinais, prodígios e maravilhas, mas de repente levanta uma perseguição. Aí vem a primeira perseguição da igreja, a primeira perseguição que se levanta contra o cristianismo, a primeira perseguição da história do cristianismo se dá justamente em Jerusalém. Eles estavam ali reunidos, maravilhados pelas maravilhas, pelo poder do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, e de repente levanta-se um homem chamado Saulo de Tarso. Este homem, ele era um judeu, ele era um fariseu, descendente da tribo de Benjamim, e ele tinha autoridade, porque pertencia a ele ao Sinédrio, e ele tinha muita autoridade, não somente dentro do Sinédrio, no meio dos judeus, mas também ele tinha autoridade política. Ele vinha revestido, ele tinha soldados com ele que vinham ao seu comando para que pudesse prender pessoas, colocar em prisão pessoas, trazia ali pessoas que vinham para perseguir, para destruir a igreja, para destruir o cristianismo, para trazer uma assolação sobre a igreja. E ali encontra-se Estevão, que foi a primeiro mártir. Ele foi apedrejado, e também começa uma perseguição implacável contra a igreja. E o que acontece? O povo se dispersa, o povo dispersou. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas todo o povo dispersou. E Filipe, que não era um dos 12, mas a Bíblia diz que era um homem cheio do Espírito Santo. E é isso que eu quero dizer, e é isso que eu quero aqui trazer ao conhecimento. Aqui nós vamos começar a nossa mensagem. Aqui é que nós vamos trazer aquilo que Deus quer fazer na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Por quê? Porque não importa se nós vamos ser dispersos ou se nós continuamos reunidos, mas é importante que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque quando houve a perseguição, e nós falamos, eles diziam assim: agora nós vamos dispersar, e se nós dispersarmos esse povo, imaginaram como se fosse uma fogueira. Você pega uma fogueira e você dispersa, você pega aquelas madeiras que estão naquela fogueira e você tira uma madeira para lá, um pedaço de pau para cá, o outro para lá, e você esparrama as brasas. O que vai acontecer? Com certeza ela vai se apagar. Ela começa num processo de esfriamento, ela começa num processo de separação, de divisão, e aquele fogo, aquela chama começa a se apagar, começa a morrer, começa a diminuir. Então entenderam que se pudesse separar, com certeza aquele fogo apagaria, com certeza aquele entusiasmo se apagaria. Vendo que alguns eram mortos, eram martirizados, eles iam ter medo, eles iam sentir mais recuado, eles iam sentir amedrontado de falar no nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz: o meu Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor Jesus sabia que se o homem quisesse adorar a Deus na sua carne, com certeza ele seria silenciado, as pessoas fariam com que ele se calasse. Mas a realidade é uma só: ninguém pode calar um adorador quando ele está cheio do Espírito Santo. Ninguém pode calar um adorador quando ele está movido pela unção do Espírito do Senhor. Eles estão todos reunidos, eles têm alegria, eles têm poder, eles têm força, mas se dispersar, com certeza esse poder acaba, com certeza essa força, esse entusiasmo
entusiasmo desaparece. Mas o que eles não entendiam é que poderia ser separado, mas o homem não poderia ser separado do Espírito de Deus, porque o Espírito do Santo de Deus desceu sobre a igreja e repousou sobre cada um deles separado, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então o Senhor quer que a igreja dele seja cheio do Espírito Santo, você seja cheio do Espírito Santo, que eu possa ser cheio do Espírito Santo, porque por onde nós formos, a unção de Deus e a glória de Deus e a presença do Senhor estará sobre a nossa vida. Nós estamos aqui, o poder está aqui, a alegria está aqui, mas quando saímos daqui, cada um de nós, independentes, somos cheios da presença e do Espírito do Senhor. Os apóstolos têm o poder, os apóstolos é que têm autoridade, os apóstolos é que têm a chave dos céus, os apóstolos é que têm o sucesso de fazer milagres e maravilhas e prodígios. Mentira! Mas todo aquele que está cheio da unção do Espírito Santo tem autoridade, tem o poder e tem a unção. Quando sai esse homem chamado Filipe, Filipe não traz medo para ninguém. Um homem simples, pequeno. Para começar, ele nem é apóstolo. Mas quando Filipe sai disperso, agora nós acabamos com isso chamado cristianismo. Por quê? Porque o povo se dispersou, mas eles não sabiam que cada um deles possuía a autoridade, a unção e o poder do Espírito Santo. Filipe sai assustado, sai amedrontado. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer como Estevão morreu, porque a perseguição em Jerusalém é muito grande, a pressão está muito grande, Jerusalém está sitiada, e os homens se levantaram para nos matar. Eu vou sair de Jerusalém, mas eu vou sair para onde? Filipe sai e disse assim: peraí, eu vou sair. Para onde você vai, Filipe? Não sei, eu quero fugir desse lugar, eu quero ir para um lugar onde eu não vou ser perseguido. Mas naquele caminho ele está andando, e sabe o que acontece quando alguém tem o Espírito do Senhor? A Bíblia fala assim: se você tem a unção do Espírito, a unção permanece em você, e não há necessidade que ninguém te ensine, porque o Espírito que está em você te ensina todas as coisas. Ele está andando, e para onde eu vou? E de repente o Espírito traz à sua memória, à sua recordação, as palavras de Jesus, que disse: vocês ficam em Jerusalém, não saiam até que venha sobre vós o Espírito, mas quando o Espírito vier sobre vocês, vocês anunciem na Judeia, vocês passem por Samaria e subam para a Galileia. Quantas vezes este homem, Filipe, saiu para ir até a Galileia? Eu não vou por aqui, eu vou desviar da terra dos samaritanos, eu vou dar a volta, porque eu não piso em chão de samaritano, eu não piso em terreno de samaritano, eu não entro na aldeia de samaritano, eu não passo por meio desse povo, porque eu não gosto desse povo, eu tenho pavor desse povo, não gosto desse povo, não me identifico com esse povo. Ele poderia sair e, como era de costume, dar a volta, aumentar a sua caminhada e desviar para não passar pela aldeia dos samaritanos. Mas o Espírito que está nele traz a sua memória, traz dentro do seu coração que o Senhor Jesus disse: vocês também irão até Samaria. Então ele disse: é para lá que eu estou indo. E quando eles chegam em Samaria, alguém dizia assim: nós vamos levar os doentes até Jerusalém, porque em Jerusalém está o poder. Mas quando ele entra em Samaria, os doentes são curados, as pessoas começam a ser tocadas pelo poder de Deus, os paralíticos andam, os cegos enxergam, os mudos falam. O poder, a autoridade, os demônios não resistem à unção, o poder e a autoridade começam a gritar e saem das pessoas, são expulsos com a autoridade do nome de Jesus. Agora estamos vendo que este poder não pertence a Jerusalém, mas este poder pertence a todo aquele que tem a unção, o poder e a virtude do Espírito Santo de Deus. Nós percebemos que todos aqueles que falam no nome de Jesus, que ensina no nome de Jesus e que traz os ensinamentos, está revestido e vestido do poder e da autoridade. E quando eles falam no nome de Jesus, o inferno estremece, os demônios são expulsos, os doentes são curados.
A unção está sobre todos, o poder está sobre todos, a misericórdia do Senhor está sobre todos. Então, eles começam a ouvir a palavra de Filipe, começam a ouvir a pregação, e ele começa a dizer para aqueles homens que só existe um caminho que leva o homem a Deus. Ele está dizendo assim: olha, eu vim aqui dizer para vocês, não, mas como que nós vamos fazer? Vocês não nos aceitam no seu templo, não nos aceitam na sua cidade de Jerusalém para nós adorarmos como vocês adoram. Nós temos que subir esse monte, nós temos que adorar no nosso próprio templo. Mas ele começa a ensinar: agora esquece tudo o que vocês aprenderam. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vocês lembram do tabernáculo, que só tinha uma porta para entrar? Uma única porta que entrava dentro do tabernáculo, e depois de uma única porta que tinha acesso ao Santo dos Santos. Só existe uma entrada, só existe um caminho, e Jesus disse: eu sou o caminho. Só existia um altar, e Jesus foi levado até a cruz, até o Gólgota, e ali ele morreu. Só existe um Senhor, um mediador, ele é aquele que nos liga a Deus. Eu estou aqui para dizer para vocês que não importa, eu sou judeu e vocês são samaritanos, mas não importa. O que importa é que o mesmo Jesus que morreu pelos meus pecados também morreu pelos seus, e o mesmo Jesus que quer salvar a minha vida também quer salvar a sua vida. Se vocês crerem, vocês terão o seu nome escrito no livro da vida, vocês serão salvos, vocês serão também libertos, como eu sou liberto. Porque agora para Deus não existe judeu, não existe grego, não existe samaritano, não existe romano, mas existem todos aqueles que são comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E eles de bom grado receberam a palavra de Deus e foram batizados nas águas para arrependimento. Cumpriram-se a palavra do Senhor e eles foram batizados nas águas. Ali inicia uma igreja avivada. Por quê? Não avivada porque eles tinham o Espírito Santo, avivada pela alegria de ver pessoas doentes sendo curadas. Nós temos que entender uma coisa: existem dois tipos de alegria. Existem dois tipos de alegria. Existe a alegria que a gente vê milagres e a gente fica feliz. A gente vê uma pessoa dar um testemunho e a gente fica contente. Eu não andava mais, agora eu estou andando em nome de Jesus. E todos nós aplaudimos. Eu não enxergava, mas agora eu enxergo em nome de Jesus. E todo mundo aplaude. Eu não falava, mas agora eu falo. Todo mundo aplaude. Eu estava preso nas drogas, no alcoolismo, mas agora Jesus me libertou. Todo mundo aplaude. Por que aplaude? Porque existe uma alegria. A alegria da gente ver a manifestação do poder de Deus. Existe um Deus, existe uma unção, existe um poder que cura, que liberta e que transforma. Pessoas são transformadas, pessoas são curadas, pessoas são libertas, e tudo isso proporciona uma alegria no nosso coração. Como esse povo estava todos alegres, não está escrito aqui isso? Aqui diz assim: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Uma alegria muito grande. Todo mundo está feliz, todo mundo está alegre, todo mundo está tão feliz. Eu estou tão contente, sabe por quê? Porque eu tinha uma filhinha que não andava, agora ela anda. Eu tinha um filho que não enxergava, agora ele enxerga. Eu tinha o meu pai estava com uma doença, um estado terminal, ia morrer, agora não vai morrer mais porque foi curado. Será que nós não vamos ter alegria por isso? Será que não vai caber uma grande alegria no nosso coração por isso? Será que aquele lá estava preso na bebida, que ele não tinha droga, né? Mas estava preso na bebida e agora ele foi liberto. Aquele estava preso na prostituição, mas agora ele foi liberto, nasceu de novo, tornou uma nova criatura. O meu lar era uma briga, o casamento estava terminando, mas agora tudo se fez bonança, uma paz reina na minha casa, uma alegria tão gostosa. Eu estou tão feliz, eu estou tão feliz, eu estou alegre. Samaria estava alegre, mas de repente chega a notícia até Jerusalém.
Está lá os apóstolos, estão lá orando, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, adorando ao Senhor, aguentando, um sendo preso, outro sendo torturado, outro sendo perseguido, e eles estão ali, orando, jejuando, buscando, consagrando, santificando as suas vidas. E de repente, chega a notícia e disse assim: olha, os apóstolos estão reunidos e chega alguém dizendo assim: olha, Samaria está sendo impactada pelo poder do nome de Jesus. Filipe chegou até Samaria, começou a anunciar a Cristo. Os doentes estão sendo curados, os paralíticos estão andando, os cegos enxergando, os demônios sendo expulsos, batizando gente, discipulando. A igreja está crescendo, está uma bênção. O povo está tão feliz, o povo está tão alegre. Há uma alegria entre os samaritanos. Nem parece mais aquele povo. Nem parece, sabe? Que a gente ia lá, a gente nem tinha mais vontade de ir. Vai lá ver como é que está os samaritanos. E Pedro foi só ouvindo, e João foi só ouvindo. Alegria? Mas essa alegria é momentânea. Essa alegria é momentânea. Eles estão alegres porque eles estão vendo cego enxergar, paralítico andar, mudo falar, as pessoas sendo curadas, os demônios sendo libertos, as pessoas sendo transformadas. Só que eles precisam de uma alegria maior do que essa. Uma alegria que, quando eles estiverem debaixo de perseguições, de calúnias, quando eles estiverem sendo perseguidos, apedrejados, mortos, presos, crucificados, queimados, lançados para os leões, eles possam adorar. Por quê? Porque o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Não é porque Deus fez isso ou fez aquilo. Não é porque Deus deu a ele um bom emprego ou porque Deus deu a ele um carro novo. Não é porque ele comprou um sapato novo ou porque ele conseguiu casar, ou porque isso, ou porque A, ou B, ou C. Mas tem que ter uma alegria. E esta alegria maior é quando o óleo da alegria, o óleo do Espírito é derramado no coração de uma pessoa. João, vão para lá, vão para Samaria. Por quê? Porque existe uma alegria maior do que a alegria que eles estão sentindo. E assim como o Senhor está manifestando, os céus estão abertos, e o Senhor Jesus está operando maravilhas através do seu nome, então vamos para lá. Por quê? Porque a mesma unção, o mesmo poder e a mesma virtude que desceu sobre nós, agora também descerá sobre aquele povo. Chegaram lá, Pedro e João, chegaram diante do povo e disseram assim: venham até mim. Eu sei que vocês têm recebido a palavra de bom coração. Eu sei que vocês têm sido alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor. E o favor de Deus tem sido grande sobre cada um de vocês. Muitos de vocês estavam doentes, agora estão curados. Muitos de vocês estavam sofrendo e agora foram libertos. Muitos de vocês tinham grandes problemas e agora foram aliviados. E eu sinto que existe uma alegria muito grande sobre vocês. Mas vocês até foram batizados. A alegria que vocês estão sentindo é a alegria da salvação, porque vocês foram comprados com o sangue de Jesus. É porque vocês foram batizados e aceitos por Deus como filhos, e agora vocês têm o seu nome escrito no livro da vida. Mas eu tenho que dizer algo para vocês, que existe uma alegria maior do que essa. E hoje vocês vão conhecer a alegria. Por quê? Porque nós temos uma alegria. E a nossa alegria muitas vezes é debaixo de calúnia, de perseguição, debaixo de opressão, debaixo de açoites, sendo apedrejados, nossos amigos e irmãos sendo apedrejados e mortos, outros sendo lançados na prisão, mas as pessoas estão em adoração ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor repousa sobre eles, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque o óleo do Senhor, eu te ungi com o óleo da alegria, mais do que os teus companheiros. É quando nós vemos que as coisas estão difíceis, é quando nós vemos que as coisas não estão saindo do jeito que nós projetamos, do jeito que nós programamos, do jeito que nós desejamos, mas nós podemos entender que o Espírito de Deus está sobre nós. Como diz a palavra do Senhor, o Deus de Israel está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Quando nós entendemos isso, é porque nós temos o Espírito, é porque o Espírito está em nós, e nós vamos adorá-lo de toda a força do nosso coração. Isso entendeu o próprio Saulo, que estava perseguindo, matando todo mundo, prendendo todo mundo. Ele aprendeu essas palavras. Por quê? Porque lá na frente, quando ele foi preso, quando ele foi açoitado, uma quarentena menos uma significa 39 chibatadas. As suas costas estavam totalmente abertas pelas chibatadas que ele levou. Dor, febre, não conseguia nem dormir. Meia-noite não conseguia dormir. Cansado, com dor, com febre, gemendo. Mas ele está ali com um companheiro chamado Silas. Ele disse: Silas, está difícil, está doendo demais. Eu acho que eu estou com febre. Eu estou meio tremendo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tenho dor demais. Eu também tenho. Mas Silas, lembra daquele hino? Eu lembro. Vamos cantar. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos exaltar e glorificar aquele que nós cremos, que nós amamos, que nós servimos. Vamos magnificar aquele que nos salvou e deu a sua vida por hoje. Nós queremos orar por vocês e impor a mão sobre as suas cabeças, porque nós cremos, assim como o Senhor está abrindo os céus para derramar cura, libertação, transformação e salvação para vocês, Ele também abrirá os céus para derramar o Espírito Santo sobre vocês. Nós estamos aqui. Outros tempos nós não estaríamos. Outros tempos nós estaríamos odiando vocês. Outros tempos nós estaríamos aqui e não queríamos estar nesse lugar. Nunca desejamos estar nesse lugar. Por quê? Porque não gostávamos de vocês. Mas hoje a unção de Deus que está na minha vida, o poder de Deus está na minha vida, a virtude do Espírito de Deus está em minha vida, me faz amar vocês, porque eu sei que vocês são pecadores que precisam de um grande Salvador. Vocês são grandes pecadores que precisam de um grande libertador. E nós conhecemos um libertador chamado Jesus, que veio para libertar, para salvar, para curar. E Ele é o batizador do Espírito Santo. E é isso que vai acontecer com vocês no dia de hoje. Todos serão cheios desse poder, todos serão cheios dessa unção, porque o mesmo Espírito que veio sobre nós também virá sobre vocês nesse dia. Todos vocês serão cheios do Espírito. E começaram a orar, e começaram a clamar, e os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Diz aqui a palavra: então lhes impunham as mãos, e recebiam eles o Espírito Santo, porque todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos colocar de pé. Eu creio que o que o Senhor quer fazer hoje na sua vida, o Senhor quer que você seja cheio do Espírito Santo. O Senhor está levantando aqui hoje, restaurando a adoração e os adoradores. De que maneira? Colocando sobre você o Espírito dele, para que você, não importa, eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando por uma tribulação, estou passando por uma perseguição, estou passando por uma luta muito grande, mas você vai passar hoje pela experiência de adorar o Senhor como você nunca adorou, de glorificar a Ele como você nunca glorificou, de exaltar a Ele como você nunca exaltou. E tenho certeza que o poder, a unção e a glória dos céus descerá e tocará sobre cada um de vocês, como aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando eles estavam ali e todos foram cheios do Espírito Santo. Feche os seus olhos agora e abra o seu coração. Invoque o nome do Senhor. Deixa que você hoje seja um vaso cheio, ungido, tocado, revestido de poder, de unção. Que você saia daqui hoje como um adorador. Que você saia daqui hoje com todas as razões para adorar o nome do Senhor, com todos os motivos para adorar o Senhor. Que venha à sua mente
que Ele é o teu Salvador, o teu libertador, que Ele faz maravilhas, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele levanta o fraco, o caído, o abatido, que Ele prospera, que Ele abençoa, que Ele salva. Mas acima de tudo, há uma alegria maior, há uma alegria permanente, há uma alegria que nos faz adoradores, em espírito, em verdade. Quando a glória do Senhor é derramada, quando o óleo é derramado, quando a unção é derramada, quando a virtude é derramada, e nós somos adoradores, tocados, movidos, revestidos, cheios da unção, do poder e da autoridade. O Senhor quer te revestir de poder e de autoridade. O Senhor quer te revestir de poder. Poder para você levantar a sua voz, levantar a sua mão e adorar ao Senhor. E a sua voz exaltar, encantar e adorar o nome do Senhor. Como o sacrifício que o sacerdote colocava naquele altar, quando era queimado, aquele cheiro subia como oferta agradável às narinas de Deus. Que assim seja o seu louvor e a sua adoração. Que você possa adorar o Senhor e o seu louvor possa chegar às narinas de Deus com cheiro suave e agradável. É adoração, é o louvor de um adorador que recebeu a unção e o poder do Espírito Santo. Existe uma alegria maior, existe maior do que a alegria da salvação. A salvação é a grande alegria que nos leva para a presença do Senhor. A salvação é aquela que nos leva para entrar no Santo dos Santos e chegarmos na presença e na intimidade com o Senhor. Mas existe uma alegria maior, é quando nós estamos na presença dEle. É quando chegamos diante do trono da graça do Senhor e o céu se abre, e como diz a palavra do Senhor, a glória do Senhor se manifestava, a Shekinah de Deus se manifestava, e Deus falava por cima do propiciatório entre os querubins que estava na arca da aliança. O Senhor falava com Moisés face a face. Existe alegria maior do que essa, do que a manifestação de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a nuvem da glória de Deus enchendo aquele lugar. Existe alegria maior porque Salomão entrou no templo e clamou, e o fogo, a coluna de fogo desceu sobre o templo e encheu a glória do Senhor. Nem os sacerdotes podiam entrar, porque totalmente estava tomado pela glória do Senhor aquele templo. Que você seja tomado pela glória do Senhor nesta noite. Como foram cheios, os 120 foram cheios e agora estavam prontos para ir em Samaria, uma terra odiada, um povo odiado. Agora estavam lá os apóstolos para tocar nas cabeças deles e dizerem: nós queremos que você tenha a mesma alegria que nós temos. A alegria de sermos perseguidos, injuriados, massacrados, mortos, crucificados, queimados. Eu quero que você tenha a alegria que teve o nosso irmão Estevão, porque ele morreu apedrejado, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E quando ele glorificava e adorava debaixo daquelas pedras que o atingiam, ele olhou e ele viu os céus abertos, e ele viu a glória de Deus, o trono de Deus, e ele viu o Cordeiro Jesus que estava sentado de pé à direita do Pai. E aqueles homens que apedrejavam viu quando o rosto dele transfigurou-se como um anjo. A aparência dele era de um anjo. Oh meu Deus, só alguém cheio do Espírito Santo que pode estar debaixo de uma sentença de morte, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, a ponto dos céus abrir e a glória do Senhor aparecer, e aquele que está sentado à direita do Pai se levantar, porque tem prazer na morte dos seus santos. Meu Deus, estenda as tuas mãos agora, abra os céus nesse instante, e que a unção, o poder, a glória e a virtude do Espírito Santo desça sobre o teu povo, desça sobre a tua igreja, Senhor, como aconteceu em Samaria.
e todos foram cheios do poder do Espírito Santo. E ali o Senhor levantou adoradores. Adoradores significam aqueles que têm alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que estejamos diante de lutas, de privações, de dificuldades, de necessidades, como diz a tua palavra, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira minta, ainda que não haja frutos, ainda que não haja ovelhas nos currais, oh meu Deus, sobre todas essas coisas eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele é o meu Senhor. Oh Deus, quando chega aquela notícia para Jó, você perdeu tudo, todas as coisas, e os seus 10 filhos estão todos mortos. A palavra diz, Senhor, que Jó rasgou as vestes, se lançou no chão e adorou o Senhor e disse: bendito é o nome do Senhor, a Ele seja toda a glória. Eu não vou deixar de louvar, porque eu sei que Ele vive, Ele é o meu Redentor, dele vem todas as coisas, Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é aquele que faz o sol levantar e o sol esconder, Ele é aquele que nasce, aquele que morre, é Ele que traz a vida e que traz a morte, Ele é o autor de todas as coisas, Ele é o poderoso, é o Senhor, é o ancião de dias, é o poderoso, Ele está sentado no grande trono branco, Ele é o Senhor de tudo e de todos, Ele reina absolutamente e todos nós pertencemos a Ele, e nós queremos adorar aquele que vive, nós queremos adorar aquele que tem todo o poder, nós queremos adorar aquele que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, é aquele que venceu, é aquele que vive, é o Senhor, é o Salvador. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o batizador com o Espírito Santo, porque João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas existe um que é maior do que eu, Ele é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de me encurvar, de me ajoelhar diante dele e desatar as sandálias. Ele é o que batiza com fogo e batiza todos com o Espírito Santo. Ele tem poder, Ele traz vinhos de fogo, Ele traz unção, Ele traz glória. Senhor Deus, oh, abençoa o teu povo e abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos e as tuas filhas. Oh Deus, que todos sejam tocados, cheios, movidos pelo poder do teu Espírito Santo. Receba unção, receba poder, receba autoridade, receba a virtude dos céus. Que a glória dos céus se abram nesse instante e que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oh, não haverá impossíveis. Seja adorador, seja uma adoradora do Senhor. Que você possa sair daqui hoje e por onde você passar, a unção de Deus, a virtude do Espírito Santo esteja na sua vida. E quando você abrir a tua boca, o mover dos céus, a unção da glória de Deus, a virtude do Espírito Santo esteja na sua vida. E ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que você esteja passando por alguma humilhação, ainda que você esteja passando por alguma dificuldade, ainda que você esteja passando por qualquer circunstâncias, não importa as adversidades, ainda que se levante uma grande tempestade contra você, calúnias, difamações, pessoas se levantem para te ofender, para te magoar, para te entristecer, lembre-se que o Espírito do Senhor repousa sobre a sua vida e que você é um adorador, para levantar as tuas mãos santas ao Senhor, mãos limpas que se levantam ao Senhor e adoram a Deus em espírito e verdade. Você é adorador, você é uma adoradora. Meu Deus, estende as tuas mãos agora e que a tua igreja seja tocada, movida, ungida,
revestida pelo poder do Teu Espírito Santo. E que a Tua glória, Senhor, se manifeste sobre cada vida e sobre cada coração. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com sede da Tua presença, com sede de Te buscar, com sede de Te adorar, com sede, Senhor, de ler mais a Tua palavra, de Te conhecer melhor, de entrarmos no Santo dos Santos e nos prostrarmos diante do Teu altar, diante do Teu trono, diante da Tua glória. Meu Deus, levanta o Teu povo, unge a Tua igreja e capacita, Senhor, através da unção e do poder do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, não vamos esquecer que neste sábado nós temos guerreiros em oração. Guerreiros em oração. Nós fazemos todo o último sábado do mês. Iniciamos 8 horas da manhã e nós terminamos às 16 horas. Das 8 da manhã até as 16 horas, a igreja fica aberta e a oração é contínua. O fogo vai queimar continuamente sobre o altar, porque alguém estará aqui orando, clamando, humilhando, gemendo, chorando diante do Senhor. Participe, venha. Você vai ser tocado, movido, cheio da unção do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Amém. Aleluia. 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 Bendito é o nome do Senhor.